Boa tarde, queria agradecer pelo convite da PEP para estar aqui, da Margarete, da Fiocruz, dizer que é uma felicidade estar compartilhando e estar nesse lugar que a gente representa, que é um lugar de luta, um lugar de um grupo que tem feito enfrentamento em territórios de guerra. Eu vou dividir um pouco com vocês as reflexões da minha dissertação de mestrado, que eu fiz com mulheres usuárias de crack, falando um pouco do uso terapêutico da maconha. Mas, antes disso, vou falar de um passado, que o colega falou que aí é um passado negro, mas não é um passado branco, um passado embranquecido, por isso tão violento, por isso a gente tem que trazer aí uma necessidade de reparação. E aí eu quero também dialogar sobre os diversos projetos políticos. Então, começa assim, eu sou antropóloga, sou de uma religião de matriz africana, nação Queto, e a gente cultua, para abrir nossos caminhos aqui, a gente cultua um orixá que chama Exu. Exu, ele foi muito demonizado durante todo o processo de criminalização do candomblé, de criminalização da maconha, por mais que você tenha aí vários entendimentos de que Exu seja a encruzilhada, Exu, na verdade, é a diversidade de caminho e a nossa responsabilidade de assumir esse caminho, a nossa autonomia de assumir os caminhos. Então, a gente vai discutir aqui que a gente tem aí vários caminhos da legalização da maconha e de outras drogas, mas a gente precisa assumir alguns compromissos éticos, políticos, históricos nesse projeto. A maconha é uma planta, dentro da nossa religião, é uma planta de Exu. Ela, em Yorubá, é o Egbo, que diz da ancestralidade. Então, o uso terapêutico, o uso curativo na maconha, ele é um uso milenar desde a África, né? Então, a gente fala aí de uso da maconha medicinal, maconha terapêutica, como se fosse algo novo, mas é algo que vem aí de um saber ancestral que a gente precisa resgatar. Então, a maconha é indicada como parte da composição do rito de iniciação do candomblé. Então, é a maconha que abre o ori. Ori aqui é o nosso orixá principal. É um orixá para nós também, é uma grande divindade. É quem faz a nossa comunicação com os dois mundos. E aí, a maconha é quem produz essa ligação também. É que produz a abertura do ori e a comunicação entre o orum e o aie, entre os dois mundos, dos mortos e dos vivos. Então, a ingestão da planta é para aproximar o santo. Então, quem recebe santo é indicado o uso ritual e sagrado na maconha para essa aproximação. É também uma oferenda de Exu e para Oxalá, mas a gente sabe que com o processo de criminalização da maconha, que veio no mesmo momento da criminalização do candomblé, esses saberes eles ficaram aí escondidos, silenciados, por conta de todo o processo de perseguição que ainda sofremos, né? Então, no candomblé, a gente tem uma noção muito importante de cura ligada ao uso de plantas medicinais. Então, a maconha, a cannabis estava dentro desse meio, desse campo. Então, a gente entende que, na segunda metade do século XIX, havia, com o advento da medicina científica, então, você tem aí uma guerra de legitimidade desse cuidar. Então, a medicina brigando com esse saber, que é um saber ancestral do uso das plantas medicinais, e aí você tem aí o monopólio desse saber curativo pela medicina. E aí, o meu medo, quando a gente discute maconha medicinal, é que a gente esteja retornando a esse mesmo lugar e esqueça que existe aí um campo de uso tradicional, de saber que as pessoas que constituem na prática, né? Então, essa nova medicina ela passa a condenar o exercício curativo por pessoas não diplomadas, né? Então, eu acho que isso aí é algo que a gente ainda vive. E a desvalorização dos saberes terapêuticos populares. No dia 4 de outubro de 1830, aqui na cidade do Rio de Janeiro, você tem a penalização do pito de pango, que é do ato de fumar maconha, e aí, no mesmo momento, você tem a regulamentação de remédios, que era denominado na época de boticários, mas só para a gente entender que, quando a gente está falando de proibição da maconha, a gente não está falando de proibição de uma substância que causa um efeito ruim na saúde. A gente está falando de uma estratégia racista dentro de um bojo de estratégias de controle e perseguição do povo negro. Então, a gente não tem como debater
maconha, não tem como debater projeto político sem debater o racismo estrutural, que é reatualizado pela guerra às drogas. E aí, em 1915, lá na Bahia, tem o Rodrigues Doria, a pérola, né? Quem estuda a história da maconha estuda esse cara aí, que aí ele traz aí, ele é quem vai, ele é citado aí como a justificativa para a proibição da maconha também, e aí ele traz aí que ele afirma que a raça negra, outrora criativa, trouxera bem guardado consigo para ulterior vingança a algoz que deveria mais tarde escravizar a raça opressora. Aí ele começa a descrever, fazer uma descrição bem fantasiosa dos efeitos da maconha, e ele vai dizer que a maconha seria uma vingança dos negros contra os brancos por terem usurpado a sua liberdade preciosa. Então, esse foi um argumento. Esse foi um dos argumentos. Não foi um argumento científico, não foi um argumento médico, foi o argumento do comportamento de pessoas que estavam sendo perseguidas naquele momento. Então, a proibição da maconha surge não a partir dos seus efeitos da planta no organismo ou de seus possíveis agravos, mas sim como uma nova engrenagem de um projeto de controle da população negra, egressa da escravidão para a manutenção do mecanismo da hierarquia racial constituída naquele momento. Então, acabada a escravidão, era necessário criar um outro instrumento onde fosse possível reatualizar essa perseguição. Por isso que a gente tem, até hoje, em sociedades como, enfim, nos Estados Unidos, estados superprogressistas, com leis da maconha medicinal, mas o povo negro continua sem os direitos civis, continua sendo criminalizado. Os Estados Unidos continua aí no ranking da maior população carcerária do mundo. Então, não há como pensar um projeto político que não seja deslocado da redução das desigualdades e do racismo. E a gente precisa construir um projeto contra-hegemônico que possa barrar esse projeto colonizador civilizatório, né? Porque a gente está falando de um projeto civilizatório, que é o projeto da civilização. E aí, atentar para quando a gente está falando, e aí se fala muito pouco, eu ouço falar muito pouco sobre o uso tradicional e religioso da cannabis, e é algo aí que veio dos nossos ancestrais e precisa ser resgatado. Só para a gente entender que a gente está enfrentando um projeto político muito bem arquitetado lá com os Estados Unidos, a declaração da guerra às drogas nunca teve também um intuito de melhorar a saúde das pessoas ou qualquer um desses baratinos, né, que se inventa. O John Elishman, que é um conselheiro de Nixon, ele admite que a política de guerra às drogas ela foi criada com o objetivo de perseguir movimentos pacifistas, movimento anti-guerra e os direitos da população negra nos Estados Unidos. Como não se podia declaradamente proibir a existência desses povos, então, nesse momento político, você tem aí uma série de propagandas na mídia que vão associar a populações negras com determinado uso de uma droga, e aí essa droga era criminalizada. E aí eu trago assim, só para a gente ter um pouco de cuidado com as construções midiáticas, porque elas pautam as políticas públicas, elas pautam formas como as pessoas elas são tratadas. Isso aí ali foi coisa nossa da Bahia. Crack, 80% dos homicídios, é a principal causa da violência na Bahia, né? Assim, como, né, dando todo um poder, uma substância, enquanto a gente sabe que o que tem matado é o racismo estrutural, é a polícia, é a segurança pública, é o próprio Estado. No meu trabalho, eu trago um pouco de uma reflexão da produção da comoção seletiva, quando a gente se representa a mulher usuária de crack na mídia. Então, você teve, num momento político, aí, essa modelo aí famosa, que ela vai para a Cracolândia, e a Globo e a Veja faz uma série de reportagens. Meu Deus! E aí as reportagens eram nesse nível, assim, ó. Uma mulher branca, loira, bonita, num ambiente desse, e não sei o que lá. E aí essa vida é uma vida que é possível de salvação, é passível de salvação. Então, essa modelo ela ganhou uma novela, Verdades Secretas. A Grazi Massafera interpretou a personagem que ela interpreta é inspirada nessa figura, e, no mesmo momento, eu faço uma análise na mídia, é um momento onde as mulheres negras elas são representadas como as mulheres que não têm a capacidade de exercer a maternidade, e aí toda uma narrativa criminalizadora é construída com relação a essas mulheres que são vidas perdidas, sem a possibilidade de salvação. E aí eu faço aí uma analogia nessa seletividade da comoção, para a gente pensar
que existe uma comoção das crianças brancas no campo da maconha medicinal e uma falta de comoção das mães negras periféricas. A gente tem acompanhado lá em Recife alguns juízes que não têm autorizado o cultivo para mães que moram nas favelas. Então, o critério morar na favela é um critério para não conseguir aí a autorização. Então, qual é o papel de quem está no privilégio? É de fazer o corre para que essas mães tenham também o direito a cannabis. E aí, no meu trabalho, busquei analisar um pouco da cultura de uso de crack entre as mulheres. Então, como que as mulheres, eu tenho uma experiência de 12 anos de redução de danos no mesmo campo, assim, no Centro Histórico de Salvador. E aí a minha pergunta principal era como que se constituía uma cultura de uso de crack, né? Como que essa mulher, ela saía de um uso mais abusivo, ela ia para um uso controlado, como que ela fazia para chegar nesse uso mais descontrolado. Aí eu chego nesse dado, né? Que primeiro as violências de gênero, ela perpassa a vida dessa mulher. De fato, eu acompanhei 20 mulheres, 18 dessas mulheres foram para ruas porque foram violentadas por familiares, família nuclear e família estendida. Então, assim, por que as mulheres estão na rua? Buscando crack? Não. Você tem aí a cultura do estupro que interrompe a vida dessa mulher. E aí, uma companheira que fala, na rua, se você fuma crack, eles acham que podem te estuprar, te bater, fazer o que quiser. Tem que ter um macho do lado para proteger e não dá para descansar. O crack deixa a gente alerta, faz a gente aguentar tudo. Então, o que é que eu percebo? Que, então, essas mulheres, elas, após vários sofrimentos na rua, elas usam o crack, justificam o uso do crack para lidar com situações de sofrimento que, sem o uso de alguma droga, não seria possível. E aí, esse outro relato também que é bem... O meu filho não tinha completado nem 20 anos, ele era o meu maior companheiro na vida, era só eu e ele, até que ele se envolveu com o comando daqui. A gente não tinha dinheiro para nada e ele resolveu vender preda para tentar uma vida melhor. Conseguimos um quartinho simples e a gente estava se virando. A imagem do corpo dele estendido no chão, todo ensanguentado, não me sai da cabeça. Ele foi morto com um tiro nas costas. É certo isso? Ele deveria, no mínimo, ter sido julgado, ia preso e depois sai. Essa imagem me destrói. Eu só paro de pensar quando eu fumo crack. O sofrimento alivia um pouco. Então, e aí são vários relatos que as mulheres trazem, né? Eu acompanhei 18 mulheres, de estupro coletivo de policial, de perda, de retirada de criança na maternidade, do sentimento do vazio da busca do crack para preencher esse vazio. Então, essas mulheres negras, elas estão adoecidas hoje nas cenas de uso de crack, não por conta do crack, como querem dizer para a gente, mas por conta do racismo estrutural que deixa essas mulheres nesse lugar de vulnerabilidade. Por isso que a gente não tem como não falar em reparação. E aí esse é um ciclo, mais ou menos. Então, um episódio de violência é seguido por uma entrada no que elas chamam de sarau. Sarau é o uso continuado de álcool com crack. 2 ou 3 dias pernoitadas, sem dormir, só para com o uso da maconha. Que aí o que elas falam, elas vão hibernar. Aí elas hibernam, encontram um lugar seguro, e esse ciclo se repete quando acontece uma outra situação de violência. As principais causas da entrada no sarau, então, estupro em ambiente familiar, estupro de bonde, que elas chamam que é estupro coletivo, estupro por policiais. O estupro por policiais é estupro assim, que traz um teor de uma humilhação. Você é saciseira, você é craqueira, você não vale nada. Então, que é algo que reverbera na memória dessas mulheres. Estupro pelos traficantes, estupro pelo companheiro da rua, agressão física grave e retirada de filho recém-nascido na maternidade. E aí essas mulheres elaboram algumas estratégias a partir da prática, estratégias que elas aprendem no cotidiano para lidar com essas situações de violência. Então, andar sempre em um grupo de mulheres, ter uma performance masculinizada, não pode parecer mulherzinha, senão é mais passível de violência. Uso de maconha para atingir o controle do uso de crack. Então, quando a gente está falando de uso terapêutico, a gente tem que levar em consideração o que as mulheres inventam, o que as mulheres criam, porque essa mulher, quando vai numa boca atrás de maconha, ela está no alvo, ela está numa situação vulnerável. Então, nesse projeto de legalização, a gente tem que incluir a demanda dessas mulheres. E a questão da solidariedade feminina, né?
Dormir sempre junta. Repare, quando você vem aqui, mesmo na madrugada, nem todas estão dormindo. Enquanto uma dorme, a outra está de olho, vigiando. Aí tem que fazer o corre. Primeiro o corre da massa, da maconha, e depois da química, que é o crack. A massa para quem está dormindo e a química para quem está acordado. Aí, mais uma fala, a pessoa pode até sentir, mas o sono que é bom não vem. Só depois que a pessoa usa, se fumar um baseado, certo? Eu acho que o pitilho, que é a mistura de crack com maconha, não deixa o pânico de querer mais, como fumando crack no cachimbo deixa. Eu não, eu já experimentei umas vezes e percebi que não deixa a pessoa no pânico de usar mais. A lombra é outra, é diferente, não deixa a pessoa tão no pânico como usando no cachimbo, o crack. E é totalmente diferente do pitilho, porque até a lombra bate de outro jeito. Deixa a pessoa relax mesmo. A pessoa, se quiser fumar outro, fuma. Mas tem o autocontrole, é mais seguro do que o uso no cachimbo. Então, a gente tem esse foi um relato de 2009. O Dartil depois fez uma pesquisa trazendo aí dos efeitos terapêuticos do uso da maconha no uso de crack. Agora que eu estou no abrigo, a melhor hora do dia é quando meu marido chega com a massa. Eu estou grávida. Aí, para parar de usar química, eu comecei a usar massa. Então, olha como é terapêutico para essa mulher que está na gestação fazer o uso da maconha, né? Uso todo dia. Quando me vem a ânsia na boca de usar o crack, eu aperto um morrão. Lá em Salvador, morrão é um baseado, um cigarro bem grande de maconha. E pronto. Começo a gastar a minha onda e esqueço que o crack existe. A natural reduz, diminui de usar a química e também faz bem. Faz tirar o pensamento de você querer usar a química. E aí, só para a gente atentar para aí esses outros saberes que não está documentado nas ciências biomédicas, mas nas ciências antropológicas. E aí, só para trazer para você um pouquinho, estou concluindo. Espera aí, que eu estou com a boca seca. Qual é o projeto político que a gente tem construído? E aí eu trouxe essa companheira nossa, que ela nos deixou há pouco tempo. Era uma companheira, a gente, na Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a gente faz rodas de conversa na rua com as mulheres, nas cenas onde tem maior violência policial, maior incidência de violência policial, porque a nossa presença inibe a presença dessas violências e porque a gente acha que esse é o nosso papel, inclusive o papel do nosso lugar de privilégio mesmo, visibilizar determinados contextos. E algo que Evelyn sempre nos dizia é que, assim, até então, estamos na luta pela vida. Isso aí, essa foto tem mais ou menos 5 anos, quando a gente fez uma passeata da luta antimanicomial, e aí a gente debatia que, assim, na rua, a luta é para conseguir viver, né, para estar viva, para não morrer dentro de todo esse território que extermina esse corpo. Então, o nosso projeto político ele não deve ser feito sem a participação das pessoas que usam drogas, de várias classes sociais, principalmente quem está na mira. A gente sabe quem está na mira, a gente sabe a cor de quem está na mira, a gente sabe a classe social de quem está na mira. Então, a gente não pode pensar qualquer projeto sem essas pessoas. Isso aí é uma roda que a gente fez no nosso encontro nacional. É antiproibicionista, porque a gente está entendendo que o conjunto de danos advém da proibição. É antirracista, porque a gente entende que o esqueleto do projeto político da proibição ele reproduz uma hierarquia racial. Ele é feminista, porque, se a gente não pensar na autonomia das mulheres, a gente não caminha para lugar nenhum. Se a gente não tirar a mulher desse lugar, e aí só a nossa participação na passeata do 8M, mulheres que tiveram os seus filhos retirados, né, que passam por um processo de formação política e começam a entender, porque é muito louco, essas mulheres elas chegavam para a gente com a narrativa de que, não, a culpa é minha, eu usei crack, né? Mas não é todas as mulheres que têm um filho retirado, né? A gente sabe qual é a classe social, qual é o tipo de mulher que tem os filhos retirados. Então, para a gente conseguir tirar essa narrativa e dizer, o direito à maternidade é um direito elementar, e aí trazer essa mulher para essa outra narrativa de luta pelos direitos. Na rua, a gente tem vivido muita situação das mulheres que preferem parir na rua, por exemplo, do que ir numa maternidade e ter seu filho retirado. Ela faz aí articulação política em territórios de guerra. Essa aí é uma cena de uso que a gente fez na reunião. Está fazendo a Marcha da Maconha nesse território. Foi um território onde teve a morte de uma companheira nossa, então a gente vai fazer... A Marcha da Maconha desse ano vai ser um ato contra o feminicídio, para visibilizar a morte das mulheres que não têm tanta visibilidade, que são as mulheres da rua. E aí, agora, para concluir mesmo, quais são as nossas preocupações centrais para o projeto de regulação?
A gente tem uma preocupação com o avanço do uso da maconha enquanto um produto que gera lucro à indústria farmacêutica e a grandes capitalistas, enquanto comunidades pobres e negras seguem sendo criminalizadas. É o que acontece nos Estados Unidos, em alguns estados. Então, eu não posso pensar na minha família, na minha filha, no remédio da minha filha, se eu pensar na companheira que está ali em outra situação. As ativistas da política de drogas precisam compreender esse campo de injustiças sociais e raciais e construir um projeto político que leve em conta a reparação dos danos causados pelo racismo sistêmico da guerra às drogas, antes de lucrar com a legalização. E, claro, a gente vai querer uma parte desses lucros também, né, para essa reparação. E as mudanças da política de drogas, elas não podem ser protagonizadas pelos mesmos sujeitos hegemônicos. A gente não pode deixar o homem branco eternamente nesse lugar, falando por nós, reproduzindo e pensando, e na ciência, em todos os lugares. E aí só, para a gente dizer assim, porque tinha um tempo que a gente falava assim, eu não quero nem sentar com as empresas, a gente não vai nem sentar com as empresas, mas agora a gente quer sentar. A gente está convencido, a gente vai sentar, mas aí a gente só senta com os pré-requisitos básicos, né? Como é que a gente produz um projeto político com base na justiça social, né? Para não reproduzir essas injustiças? Não nos serve a exploração econômica de uma substância para alimentar um projeto político civilizatório que serve para matar o nosso povo, que não vem acompanhado de uma proposta de reparação. Aí a Michelle Alexander traz aí o exemplo alguns exemplos de reparação, do que seria essa reparação das famílias afetadas. Então, também a gente não pode dizer que não tem evidência científica, porque a gente tem evidência científica disso. Os empresários que vão começar a lucrar vão ter que se comprometer com o processo de reparação da desigualdade e da injustiça. Ok, você pode ganhar o seu, mas vamos aqui também resolver, porque é um problema nosso, de todas nós. Construir emprego, possibilidade de emprego para egresso do sistema prisional de crimes relacionados a drogas. Hoje a gente tem uma juventude com antecedentes criminais que fica presa em suas comunidades, que fica sem possibilidade de avanço, sem possibilidade de se inserir em outros processos sociais. A gente precisa... Não existe reparação para uma família que perdeu um filho, certo? Não existe... É uma vida que não volta, né? Não existe reparação de uma mãe que é encarcerada pelo crime de tráfico, porque quando uma mãe é encarcerada, toda uma comunidade cai, né? Mas a gente precisa pensar nesse projeto como que a gente vai fazer essa reparação, como o Estado brasileiro vai dar o suporte para essas famílias e não penalizar como tem penalizado, não criminalizar como tem criminalizado. Financiamento de iniciativas em territórios de guerra, a gente existe com muita dificuldade, pedindo vaquinha, pedindo dinheiro a um e a outro. A gente está disputando com o tráfico de drogas. A gente está disputando a vida dessas mulheres com o tráfico, e é muito difícil para a gente essa disputa, porque a gente não tem verba, a gente conta com a gente mesmo, e a gente precisa de ajuda para isso. Empresários da cannabis podem ser empreendedores de uma sociedade melhor. Esse é um convite. Mais empática, menos violenta e mais responsável socialmente. Então, tendo isso em vista, a gente senta na mesa, e é isso. O machismo mata, a guerra às drogas e o racismo também. Obrigada.